Olá, pessoal, tudo bem? Tô ao vivo aqui e enquanto espero as pessoas chegarem, eu vou colocar uma música que tem um pouco de sentido com a live de hoje, afetos e conexão. Eu vou esperar aqui um pouquinho. Boa tarde para todo mundo. Eu vou colocar uma música aqui pra gente começar. Assim que entrar, eu coloco a música. Esse tempinho chuvoso. Olá, olá. Eu vou começar a live. O tema de hoje é afetos e conexão. E meu coração está quentinho, que eu comecei o meu dia falando para professores sobre esse tema. Então, para a gente aquecer, oi Ângela, eu vou colocar uma música para a gente aquecendo, olha. Pra afinar o instrumento de dentro pra fora, de fora fora pra pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, fora pra dentro. Adoro essa música. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso a partir do tema afetos e conexão. Esse é um tema do meu coração, do projeto Caminhos do Coração, que tem por objetivo fazer um convite para interioridade, um convite para voltar para sua casa interna, né? E toda a base do projeto é o ser, o sentir e o conviver. Então é disso que eu vou falar um pouco hoje, mobilizada aí por muitas questões que eu tenho vivido, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Cada vez mais eu me certifico o quanto essa pandemia, esse momento, é um convite e convocação para a gente fazer um movimento de interioridade, para a gente resgatar verdadeiramente quem a gente é e para a gente fazer conexão com os nossos sentimentos. Isso é fundamental, né? Ao longo de toda a jornada, nós vamos nos separando de quem a gente é, né? Na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, na medida em que nós vamos crescendo, nós vamos sendo moldados pelos padrões de comportamentos daqueles que nos cercam. Primeiramente os nossos pais, a nossa família, a escola, a sociedade, a cultura que nós estamos inseridos. E o que vai acontecendo? Isso vai criando formas de comportamento, nós vamos nos moldando, nós vamos construindo as nossas verdades, as nossas crenças, aquilo que vai nos habitando internamente. Isso faz parte de todos nós, né? Ao longo desse processo de constituição de quem a gente é, nós vamos recebendo essa série de informações, de estímulos e vamos abraçando tudo isso internamente de uma maneira inconsciente. E eu sempre digo que em algum momento da vida, nós adultos
somos convidados a revisitar quem verdadeiramente nós somos. Somos convidados a mergulhar dentro de nós, né? E esse convite pode vir com uma crise, uma situação de desconforto, pode vir com uma situação que gere dor, porque, como diz a Janice, que é uma mentora espiritual que eu tenho feito cursos com ela diz que a vida é muito amorosa e amorosamente ela vai apresentando situações para nos levar para onde a gente tem que estar, para o nosso lugar de conexão com a gente mesmo. E eu acredito muito nisso, isso fez muito sentido para mim, né? Então, o que eu quero trazer hoje primeiro é essa explicação. Nós nos constituímos nas relações, nós somos sujeitos duais, relacionais, sociais, e toda a nossa constituição se dá a partir dos relacionamentos, a partir dos grupos pelo qual fazemos partes. São nos grupos que nós nos vinculamos, que nós nos comunicamos, que nós aprendemos a nos comunicar. E o que vai acontecendo? É a partir disso que nós criamos a nossa estrutura vincular, a nossa subjetividade, e é a partir dessas primeiras experiências que se dão na família que nós vamos nos inserir nos outros grupos. E ao longo desse processo, nós vamos recebendo uma série de estímulos e de informações e estamos nesse processo abertos para isso, né? Na primeira infância, a gente imprime fortemente a nossa personalidade e subjetividade a partir do relacionamento com os nossos pais. Na primeira infância, se constituem as nossas grandes matrizes de aprendizagem, aquilo que a gente incorpora como verdade, mesmo que isso não seja ou não esteja consciente. E aí, na medida em que nós vamos inserindo outros grupos e na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, é de fundamental importância que a gente possa fazer um movimento de revisitar quem somos nós, o que nos habita, quais são as nossas verdades, quais são os nossos sentimentos. Vocês sabem, para quem me acompanha, que há mais de 20 anos eu venho estudando a teoria do vínculo, a teoria dos grupos, que é a teoria que eu trabalho, e cada vez mais eu vou me certificando do quão importante nós precisamos estar conectados com o sentir, né? Os sentimentos são uma bússola, os sentimentos norteiam as nossas necessidades, os sentimentos nos conduzem para dentro de nós para a gente fazer conexão com a gente mesmo. Então, nesse tripé que é o trabalho que eu desenvolvo, sentir, ser e conviver, nós podemos desenvolver uma série de ferramentas para fazer esse movimento de interioridade. Primeiro a gente vai comprando tantas mentiras ao longo do processo, mas tantas mentiras, que em algum momento a gente precisa decidir pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de interioridade, pelo processo de conexão com a gente mesmo. E quando a gente decide por isso, é fundamental nos munir de coragem, e a coragem é agir com o coração, e de muita amorosidade, né? Coragem para fazer esse mergulho interno, para olhar para dentro, e amorosidade com a gente mesmo, para ir visitando a nossa subjetividade, a nossa história. E nesse processo é importante algumas ferramentas que eu sempre compartilho para voltar para dentro, para fortalecer quem a gente é, para resgatar o nosso ser. Como é que a gente faz isso, né? Primeiro é a autoobservação. Eu preciso me auto-observar. Então, tudo que está fora me afeta. Como que eu sou afetada por tudo que está fora de mim? Um minuto.
Uma criança chorando me afeta, o trânsito me afeta, uma briga me afeta, uma criança brincando me afeta, uma conversa me afeta, coisas que acontecem no dia a dia me afetam. Quando a gente está no piloto automático, quando a gente está adormecido, sabe aquela coisa assim, eu tô indo, né? Eu vou fazendo as mesmas coisas todos os dias e não tô nessa conexão. Aí que a gente vai cada vez mais se distanciando de quem verdadeiramente a gente é. A gente vai fazendo uma cisão, uma separação de nós. Então, quando a gente constata que estamos separados da nossa verdade, da nossa essência, de quem a gente é, nós precisamos fazer esse movimento. Começamos por onde? Por nos auto-observar. Quem sou eu aqui nessa relação? Quem sou eu aqui neste cenário? O que será que isso provoca em mim internamente? O que isso me faz pensar? O que isso me faz sentir? Como eu atuo nesta situação? Eu tenho uma ação consciente, preparada, serena, ou eu tenho uma reação diante de alguns fatos e diante de alguns cenários. Então, esse movimento vai ampliando a visibilidade de quem a gente é efetivamente, vai ampliando a nossa visão de nós mesmos e, consequentemente, vai ampliando a visão das outras pessoas e a visão da vida. Muito bem. Feito esse processo de auto-observação, é fundamental para o processo a conexão com o sentir. Dos meus estudos com as crianças lá atrás e posteriormente com os adultos, né? Dentro da minha abordagem com os grupos, na teoria do vínculo, eu fui estudando e pesquisando a importância do sentir. E o sentir é um grande guia e orientador na nossa vida, porque nós atuamos a partir do sentir, mesmo que isso esteja inconsciente. Então é fundamental que façamos um investimento nesse processo de interioridade para que a gente possa sentir efetivamente. Eu constato com muita regularidade a dificuldade que é fazer conexão com o sentir. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a família não ensinou, a escola não ensinou. Embora se fale muito de inteligência emocional, de habilidades socioemocionais, ainda há uma grande dificuldade com relação à conexão com o sentir. A gente ainda está vivendo numa sociedade que entende que o sentir não é prioritário, que o sentir é banal, que não é preciso, né? E aí o que acontece? As relações ficam cada vez mais superficiais, porque quando o sentir não está presente, a relação está superficial. Então, esse processo de interioridade, esse processo de sentir é que vai dando essa conexão com a gente. Olá, tô vendo que entraram algumas pessoas. Obrigada, Marlon, querido, que fez a formação, que foi meu aluno, que bom te ver aqui. Bem-vindo, Ruth, bem-vinda. Já tô aqui, comecei com uma música hoje, que foi Serra do Luar, e tô falando desse processo que o tema é afetos e conexão. Sobre os 3 pilares do trabalho que eu desenvolvo, que são o ser, o sentir e o conviver, né? E o primeiro passo é resgatar quem a gente é. Então, nesse processo, a gente vai se despindo das armaduras, a gente vai se despindo das mentiras que nós compramos na vida. Como assim? Como é que a gente compra algumas mentiras? Nós vamos recebendo durante toda a infância, durante todo o processo, uma série de informações, uma série de verdades que vão nos oferecendo. E a gente toma aquilo como verdade, né? E sem questionar, até porque nós estamos num processo de desenvolvimento ali na primeira infância. Então, por exemplo, homem não chora. Se eu tenho isso impresso na minha vida interior, na infância, e eu tomo isso como verdade, pode ser, não é uma regra,
que eu consiga saber intelectualmente, mais tarde na vida adulta, que claro que o homem chora, mas tem algo que me trava e eu não consigo chorar, né? E isso tem a ver com todas as barreiras, as amarras, as defesas que a gente foi colocando por conta dessa verdade que foi assumida. Então, em algum momento, é fundamental que nós adultos possamos decidir fazer esse movimento de interioridade, decidir voltar para a casa interna. Qual é a casa interna? É o nosso coração, é resgatar quem a gente é. Então, começa com a autoobservação. Observando se tudo que está fora de mim me afeta, o que eu penso sobre o que me afeta, o que eu sinto sobre o que me afeta, o que eu faço com isso que me afeta, quais têm sido as minhas atitudes, quais têm sido os meus comportamentos, pautado em quê? Então, quando a gente faz esse movimento, vai dando uma amplitude, uma visibilidade maior de quem a gente é. Para avançar um pouco mais esse processo de resgate do ser, é preciso assumir o autocuidado, né? O que é o autocuidado? É compreender que todos nós temos a responsabilidade de cuidar de nós, de investir no nosso próprio processo. Por quê? Porque quanto mais a gente faz isso, melhor nos tornamos, com mais ferramentas internas e temos mais para oferecer para as pessoas no nosso entorno. Isso muitas vezes é romper com paradigma, porque muitos de nós fomos criados numa concepção de que olhar para nós, nos desenvolver, investir no nosso próprio desenvolvimento, autoconhecimento, era ser egoísta, ou que a gente tinha que estar primeiro oferecendo para o outro. Essa é uma grande mentira. A gente não dá para o outro que a gente não tem. Para eu poder oferecer qualquer coisa para o outro, eu preciso desenvolver em mim primeiro. Então, o autocuidado eu assumo a responsabilidade de cuidar de mim, de me desenvolver, e desse modo eu me torno melhor para os meus relacionamentos e para as pessoas que estão no meu entorno. O outro aspecto é autoaceitação, né? Autoaceitação é aceitar quem a gente é verdadeiramente. É aceitar que nós somos humanos, imperfeitos, em processo de construção de saberes, em processo de ser, em processo de refinamento, em processo de desconstrução. A gente muitas vezes precisa se desconstruir, né, para reconstruir quem a gente é. Então a autoaceitação passa por isso, por reconhecer talentos, habilidades, potencialidades, fragilidades, qualidades, defeitos, entender que eu, vocês e todo mundo somos imperfeitos, mas estamos num processo de desenvolvimento. Quando a gente aceita a nossa imperfeição, quando a gente aceita a nossa humanidade, nos tornamos pessoas melhores para nós e para os outros. Por quê? Aquilo que a gente consegue olhar, aquilo que a gente consegue ver, a gente consegue mudar. Então, se eu aceito que eu tenho uma fragilidade X, eu posso olhar para essa fragilidade e me desenvolver. Eu posso olhar para essa fragilidade e pensar em como que eu vou me desenvolver de uma maneira mais potente, como eu vou me exercitar, que recursos eu preciso para que eu possa transformar essa fragilidade em força. E isso começa com um processo de autoaceitação, né? O outro processo é o processo de autorresponsabilidade. Então, é assumir a responsabilidade por quem eu sou. Assumir a responsabilidade pelo meu próprio processo, para aquilo que eu quero, aquilo que eu vou entregar para mim, para as pessoas, qual é meu propósito, o que eu vou fazer. Quando eu assumo a autorresponsabilidade pela minha vida, eu consigo ir buscando ferramentas de desenvolvimento, né? Então, a jornada de ir para dentro, a jornada de conexão, é uma jornada de resgatar quem a gente é verdadeiramente. Eu comecei dizendo que eu tenho feito
cursos sobre competência espiritual e tem sido muito importante. Eu já fiz 3 cursos, uma coisa nova para mim. E a competência espiritual não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com desenvolver novos recursos para entender a vida, né? E uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse meu processo foi que ele diz o seguinte: despertar é ser quem você é verdadeiramente. Uau, né? Aquilo tocou lindamente meu coração, que eu falei, uau, tá super conectado com o que eu acredito e com aquilo que eu trabalho. Então, ser quem a gente é o benefício maior que nós podemos dar pra gente mesmo. E para isso a gente precisa de investimento. Para isso a gente precisa de decisão. Para isso a gente precisa assumir a autorresponsabilidade pela vida. A gente precisa trazer, nos colocar no foco da nossa vida, né? Que é de novo romper um paradigma. A gente não pode colocar a luz no outro se eu não consigo perceber minha própria luz. É a história do avião, né? Se eu tiver qualquer problema no avião, eu não posso colocar o oxigênio no outro. Eu primeiro preciso colocar a máscara em mim. É a mesma coisa. Se eu sou capaz de aceitar a minha humanidade, se eu sou capaz de aceitar quem eu sou, com a minha beleza, com a minha feiura, se eu sou capaz de aceitar as minhas possibilidades e as minhas não possibilidades, as minhas fragilidades, eu posso aceitar isso no outro. Então, na medida em que eu vou resgatando a minha verdade, eu vou resgatando a minha beleza. Oi, Fernanda querida, tudo bem? Que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Então, esse processo de resgatar a verdade é super exigente, é moroso, é o tempo de cada um, é a decisão de cada um, mas é o processo da gente ir mesmo se despindo daquilo que não nos pertence mais. Quantas histórias, quantas crenças, quantas verdades, quantas coisas nós fomos incorporando que a gente não dá sentido, né? Porque se faz sentido é porque passou pelo sentir, que é outro aspecto que eu vou falar. Eu preciso revisitar, eu preciso fazer esse movimento e olhar para algumas coisas que me habitam e dizer, nossa, isso não faz o menor sentido para mim. Então, alguém me disse um dia que eu tenho que ser boazinha com todo mundo, eu tenho que dizer sim para todo mundo, aí de repente eu vou me deparando com algumas circunstâncias da vida e falo, pera, por que eu tô agindo assim? Pautado em quê? Baseado em que princípio? Baseado em que verdade? Aí eu faço contato com essa verdade e digo, isso não faz sentido para mim. E aí eu vou jogando fora isso que não faz sentido mais para mim. Quando eu vou jogando fora o que não faz sentido para mim, eu vou tomando posse daquilo que faz sentido para mim, daquilo que é verdadeiro para mim, porque a verdade, ela é de cada um de nós. Não existe uma verdade única, né? Não existe uma verdade absoluta, a verdade é relativa e cada um de nós tem uma verdade ou várias verdades que nos constituem. Então, poder resgatar a nossa essência, poder resgatar quem a gente é o melhor que a gente pode fazer por nós. Eu tenho pensado muito, né, nesse processo de pandemia e eu acredito de verdade que essa pandemia, essa situação toda que nós estamos vivendo, em que todos fomos afetados, uns mais, outros menos, mas sem sombra de dúvida, todos fomos afetados, o que eu acredito é que essa circunstância vem para nos convidar para esse processo de interioridade, para esse processo de hello, preciso olhar para dentro, quem sou eu afinal aqui? Quem sou eu na minha essência, naquilo que eu acredito? Quem sou eu com a minha espontaneidade, com a minha verdade, com a minha luz e com a minha sombra, né? Então, este é um processo e para isso a gente precisa investir tempo, a gente precisa investir recurso, a gente precisa investir coragem, né? Para olhar para aquilo que nos habita e para fazer uma limpeza no nosso mundo interno e de muita amorosidade com a gente mesmo para esse processo de reconstrução ou de resgate verdadeiramente de quem a gente é. Eu percebo muitas vezes, eu vivi isso,
Às vezes a gente entra em algumas instituições, em alguns relacionamentos, e que em nome de ser aceito ou em nome de estar favorável às regras e à dinâmica daquela instituição ou daquele ambiente ou daquele personagem, nós vamos abrindo mão das nossas verdades, dos nossos sentimentos. E isso também vai imprimindo uma cisão com a gente mesmo, vai imprimindo uma separação. A gente se separa da gente mesmo. E aí, de repente, assim, vem uma angústia, vem uma dor, vem uma depressão, às vezes vem uma doença, é hora que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? E se tiver a capacidade e a honestidade de olhar para dentro, a gente percebe, uau, eu me perdi de mim. Já tiveram essa sensação? Eu me perdi de mim. Eu já vivi essa situação, né? Quando eu me divorciei, há mais de 20 anos, eu tinha a sensação que eu tinha me perdido de mim, que eu não sabia mais quem eu era. Porque eu estava tão submersa naquilo que o marido desejava, que os filhos desejavam e que esperavam de mim, que eu fui esquecendo quem. E eu? Quais são os meus desejos, as minhas necessidades, o que eu anseio? Mas eu vivia para poder atender as necessidades deles. E isso foi me ferindo, me distanciando e foi gerando uma série de problemas para mim. Né? Como é que a gente lida com isso? Isso é uma situação que todo mundo vive, entendendo que quanto mais eu me conecto comigo, quanto mais eu vivo a minha verdade, quanto mais eu cuido de mim, melhor eu me torno para as pessoas, mais eu cuido do outro. Quando eu assumo a minha essência e a minha verdade, eu posso dar para o outro, oferecer para o outro com muito mais leveza, com muito mais honestidade. Eu fui me dando conta nesse meu processo o quanto eu achava que eu era a pessoa mais honesta, e eu percebi que quando eu dizia sim, querendo dizer não, ou não querendo dizer sim, eu não estava sendo honesta comigo. E quando eu não era honesta comigo, eu não era honesta com o outro, percebe? Então é um movimento que foi exigente, que durou muito tempo, que foi dolorido demais, que exigiu bastante, mas que valeu a pena, sabe? Então, a gente precisa em algum momento fazer isso. Tô vendo aqui a Fernanda dizer, muitas vezes me perdi de mim, o maior erro. Fernanda, o processo é de aprendizagem, né? Esse processo de resgate de quem a gente é aceitar a nossa humanidade, aceitar a nossa imperfeição, aceitar que nós estamos aqui aprendendo. Então, olhar para isso com amorosidade, olhar para isso e dizer, putz, me perdi de mim e tá tudo bem, eu me perdi por N razões e eu vou me resgatar de novo, eu vou me buscar de novo. E só quem faz isso é a gente mesmo. Ninguém resgata ninguém, ninguém traz a luz para você. É você que faz isso por você. Claro, tem ferramentas, tem caminhos, tem processos de ancoragem, terapia, coaching, grupos, mas quem faz isso é a gente mesmo com a gente. Então, ser é poder imprimir a nossa marca, é poder imprimir a nossa essência. Oi, Paulo, que prazer ter você aqui, seja bem-vindo. Quando perdemos a nossa chave, é preciso reencontrar. Exatamente, Paulo. Quando a gente perde, a gente precisa reencontrar, reconstruir. E esse é o melhor que a gente está fazendo pra gente, né? Nesse processo, tem que andar junto o sentir, né? E aí, esse sentir é retomar a situação que a gente entende que sentir é piegas, sentir é mimimi, sentir parece que não cabe. Eu vivi isso na pele muitas vezes, porque eu trabalho com o sentir faz muitos anos da minha vida, eu imprimo essa importância do sentir. Então, dentro da minha pesquisa, do meu trabalho, que começou lá atrás com crianças, o que eu fui constatando e depois confirmei com os adultos, os sentimentos são nossos guias, os sentimentos são nossos orientadores, o coração é a nossa bússola, o sentimento, quando a gente faz esse movimento de interioridade, quando a gente vai buscar o que a gente está sentindo, ele aponta para as nossas necessidades. Nossa, mas a gente pode olhar para aquilo que a gente deseja?
A gente pode olhar para as nossas necessidades, não só podemos como devemos, precisamos. Porque se a gente não quer continuar com essa cisão de quem a gente é, se a gente quer resgatar a nossa essência, se a gente quer resgatar a nossa verdade, nós precisamos resgatar os nossos sentimentos. Nós precisamos fazer essa conexão e honestamente, verdadeiramente dar voz para eles, ouvir as nossas necessidades. Até porque eu falo isso sempre e eu só dou o que eu tenho. Eu só posso oferecer para o outro aquilo que eu tenho em mim internamente. Então, se eu sei me escutar, se eu sei me ouvir, se eu sei me validar, me honrar, se eu sei olhar e me autoaceitar, eu posso oferecer isso para o outro. Se eu não faço isso comigo, tudo é uma mentira, é um faz de conta. Eu tô fazendo de conta que eu posso fazer com você, né? Eu não consigo ser empático, amoroso, generoso com o outro se eu não posso ser comigo. Isso é uma mentira. Então, todo o processo começa com a gente mesmo. E começa se a gente decidir, se a gente quiser viver essa reintegração, né? Eu disse em algum momento aí, quem me acompanha, que o mundo, esse momento tá pedindo conexão, sentimentos e o ser. E essa é uma decisão de cada um de nós, né? É a gente que decide, bom, eu vou fazer esse processo, eu vou ver esse caminho. Tem muitos caminhos pela frente que a gente pode escolher, cada um vai escolher que caminho quer fazer. Bem-vindo aí quem chegou agora, Paulo, obrigada. É o trabalho da minha alma e do meu coração, assim. E um trabalho que eu faço desde sempre, quando eu era professora lá atrás, na década de 80, e que foi muito criticado, foi muito tolhido, e que eu sustentei, que eu sempre acreditei que os afetos, que são a minha marca, né? Os vínculos, os afetos nos grupos é o que permite que a gente possa se desenvolver, que permite que a gente possa se reconectar, né? Eu vi que tem gente chegando agora, eu só vou retomar uma coisa, vou pedir licença, sejam todos bem-vindos, mas desde que eu fiz a minha formação em psicologia social, no ano de 2000, há 21 anos, eu tenho me dedicado ao trabalho com os vínculos e com os grupos. E essa formação foi um divisor de águas na minha vida. Sem sombra de dúvida, eu venho me desenvolvendo e decido todo dia a investir no meu processo e saber mais de mim. Paulo, afetos é minha marca mesmo. E me desenvolver, ser melhor para poder ser melhor para o outro, né? E este ano eu comecei a estudar a competência espiritual. Foi uma surpresa, eu não conhecia. E aí eu já fiz 3 cursos e vou continuar agora, né? Competência espiritual nada tem a ver com religião. Competência espiritual é poder entender os mistérios da vida. E isso é dado por um indiano, um mestre indiano, Bhagavan. Depois, se vocês quiserem xeretar, eu tive acesso primeiro com a Janice aqui no Brasil. Ela apresentou e já fiz alguns cursos com o Bhagavan. E o Bhagavan diz, né, que despertar, que ele tem um propósito de despertar 74 mil pessoas nesse ano. Então ele está oferecendo aqui no Brasil uma série de cursos, de processos de interioridade. Eu já passei por 2, né, e gostei muitíssimo, assim, abracei esse mestre para mim, porque ele tem me feito dar altos saltos. E o que ele diz, quando a gente começa o processo, ele diz que despertar para a vida é resgatar quem você é verdadeiramente. Uau, uau, né? A hora que esse homem falou isso, foi uau, se conectou com o meu coração. E aí eu abracei isso que ele vem trazendo. Então, tá presente, tá desperto, tá acordado, como eu chamo, tá autorresponsável pela vida, ser quem a gente é verdadeiramente. O mundo, o cotidiano, a sociedade, a cultura, os desafios, aquilo que as pessoas esperam de nós, nos levam na contramão de quem a gente é. Porque a gente fica tentando se enquadrar naquilo que nos oferecem.
E aí o que acontece? A gente paga um preço altíssimo por isso. Vale a pena pagar o preço? Uau! Tem um monte de gente sofrendo muito, porque ainda tá lá amarrado naquilo que tem que fazer para agradar o outro, naquilo que tem que ser para poder ser aceito, amado pelo outro, para poder atender as expectativas do outro. E aí é uma armadilha que detona com a gente, né? Eu caí nessa armadilha muitas vezes, uau, e paguei o preço alto por isso. Então é assim, vamos cuidar para que a gente possa cair menos nas armadilhas desse cotidiano, dessa sociedade enlouquecida que a gente vive, dessa cultura. Como é que a gente faz isso? Resgatando quem a gente é, a nossa essência, a nossa verdade. Segundo ponto, fazendo conexão com sentimentos. O tema da minha monografia em psicologia social foi a circulação dos afetos na vida, e eu comprovo o quanto os sentimentos são guias e orientadores. Só que a gente teme fazer contato. Por quê que a gente teme fazer contato? Porque a gente não aprendeu, porque a família não ensinou, porque a escola não ensinou, porque a sociedade não tem esse valor. Embora se fale de competências socioemocionais, de inteligência emocional, do meu ponto de vista, de alguém que trabalha com isso há 20 anos, estamos muito longe de fazer isso ser uma verdade que esteja impressa, sabe, na nossa sociedade, na nossa cultura. Há uma distância entre saber e fazer. Aliás, há um abismo. Não adianta eu saber e conhecer inteligência emocional, habilidades socioemocionais, ou seja lá o que for que eu conheço, se eu não praticar. Eu só posso incorporar qualquer coisa se eu trago para a prática, se eu trago para a minha vida. Isso é exigente, isso eu preciso decidir, preciso pôr foco, preciso ter disciplina, preciso cair e levantar muitas vezes para fazer esse processo. Dar voz para os sentimentos é um caminho incrível, né? Porque quando a gente faz uma conexão com o que a gente sente, o sentimento é uma bússola. Ele vai apontar as nossas necessidades, ele vai apontar o que a gente precisa. E quando a gente consegue fazer esse movimento, nós nos tornamos mais honestos com os outros, mais saudáveis, né? E também podemos imprimir relações muito mais verdadeiras. Também precisamos aprender a fazer isso, né? A ciência diferencia, a psicologia diferencia emoção de sentimento. É importante que a gente saiba. A emoção é física, ela está no corpo. Algo acontece fora, me afeta e vem uma emoção. Eu sinto no corpo. O sentimento é da mente. O sentimento é a emoção elaborada. Então, tem algo que acontece e me frustra. E aí, vamos imaginar que eu marquei essa live, me preparei para a live, tô aqui esperando, ninguém entra, eu falo sozinha. E aí, essa situação fora de mim me afeta e me imprime uma emoção. A emoção primeira que eu reconheço, por exemplo, pode ser frustração. Meu corpo revela isso. Se eu quero conhecer, saber mais de mim e transformar os meus sentimentos numa bússola, o que eu vou fazer? Uau, ok, tô super frustrada. Essa é a emoção. Qual é o sentimento por trás da emoção? Preciso ser honesta comigo nessa hora. Uau, quando eu tô frustrada porque eu não fui atendida nessa necessidade, ou nessa interlocução, ou nessa troca, o que eu sinto? Raiva. Eu sinto raiva. E aí eu posso abraçar e acolher o que eu tô sentindo. Sabe por quê? Porque não existe sentimento bom nem sentimento ruim. Os sentimentos são orientadores, eles estão aqui pra gente saber o que a gente faz com isso. E agora que a gente pode abraçar, sabe? Abraçar eu reconheço que eu tô sentindo raiva, que eu tô sentindo frustração, que tá doendo e tá tudo bem, porque eu sinto e todo mundo do planeta sente. O que eu faço com isso? Não é porque eu tô com raiva que eu saio xingando, batendo, sou mal educada. Eu preciso elaborar essa raiva. E quando eu começo a elaborar, eu vou atendendo a minha necessidade, eu volto para dentro de mim, eu me conheço um pouco mais, eu posso criar ferramentas para poder viver as mais diversas circunstâncias e para lidar
com o imprevisível, para lidar com o incontrolável, para lidar aquilo que está fora do meu controle, que é a pandemia, por exemplo, né? Tudo isso que a gente está vivendo nessa situação, nós não temos controle, está fora de nós. E isso trouxe para nós um convite para que a gente pudesse olhar para dentro, fazer conexão com os nossos sentimentos e uma reorientação das nossas ações. Tá fazendo sentido? Vocês querem comentar ou fazer alguma pergunta? A razão tem que passar pela emoção antes de uma decisão. Na verdade, Cris, tudo bem? Obrigada de estar aqui. A pergunta que nos conecta com a gente é, nas mais diversas situações da vida, respira e pergunta: o que isso me faz pensar? O que isso me faz sentir? E o que eu faço agora? Essa interlocução entre pensamentos e sentimentos dão uma possibilidade de uma ação mais consciente, de uma ação mais leve, de uma ação mais assertiva, tá? E aí aprender a transitar pelos meus sentimentos, né? Pelos nossos sentimentos. O que ele revela? O que ele diz sobre mim? O que isso tem a ver comigo? Como é que eu posso lidar com isso? Que recursos eu posso buscar? Então, hoje de manhã eu estava falando para um grupo de professores que os sentimentos, nós somos duais, a vida é dual e os sentimentos também o são. Aceitar a nossa dualidade é nos aceitar, faz parte do processo de autoaceitação. Aceitar a dualidade em nós, a dualidade dos sentimentos, é aprender a fazer uma dança. A vida é uma dança. Mundo interno, mundo externo. Eu e o outro. Ser e fazer. A razão e a emoção. E os sentimentos, o medo, a coragem, o amor, a raiva, a tristeza e a alegria. Nessa dança, a gente vai percebendo que precisamos fazer essa integração. A cisão que se dá com a gente mesmo é porque a gente está polarizado. Ou eu sou um sucesso, ou eu sou um fracasso. Ou eu sou bonito, ou eu sou feio. Eu sou competente, ou eu sou incompetente. Eu sou tudo isso, ó. Eu sou bonita e feia. Eu sou competente e incompetente. Eu tenho sucessos e fracassos. Eu preciso romper a cultura do ou que se instalou em nós fortemente, que está enraizado na nossa cultura, que é ou isso ou aquilo, né? E trazer a cultura do E. A cultura do E traz uma leveza para a vida, sabe? Uau, a gente olha tudo diferente. Então, eu posso olhar, inclusive para situações desafiadoras, como essa da pandemia, e pensar, não, a pandemia é uma droga, a pandemia matou um monte de gente, a pandemia afetou a minha vida, a pandemia gerou uma crise financeira, uma crise da saúde, uma crise econômica, enfim. Eu só fico aqui, ó, olhando todos os impedimentos que a pandemia trouxe, mas ela também trouxe muitas possibilidades. Então a pandemia trouxe isso e isso. A pandemia me fez olhar para mim, me fez me reinventar, me fez descobrir as minhas potencialidades. A pandemia aflorou uma criatividade nova. A pandemia me ajudou a me reinventar, sei lá, e outras coisas. Então eu integro. Se eu tô numa situação de dor desafiadora na vida e eu fico só num lugar, o que vai acontecer comigo, né? Se eu tô aqui, uma situação que não deu certo, que a gente intitula como fracasso. Putz, fracassei nesse aspecto da minha vida. Eu pego o chicotinho e vou me dando uma surra, sabe? Porque eu fico me martirizando. Eu fracassei, não deu certo, eu pensei naquilo, e aí não aconteceu. O que eu faço com isso? Como é que eu vejo? Bereré. Eu vou gerar mais dor pra mim. Se eu faço a integração da dualidade, eu penso, ok, isso que eu queria não deu certo, mas e o que deu certo no processo? O que eu consegui nesse processo? Que possibilidades isso me dá? Fica mais leve. Quando eu sei que a dualidade tudo tem os dois lados, então se aqui tá muito dolorido, do outro lado da moeda tem bem-estar. Tem leveza, vai passar. Não tem nada que é para sempre, nada. Então, se tem tristeza agora, aqui tô triste,
daqui a pouco a alegria está presente, porque o contraponto da tristeza é a alegria e vice-versa. O contraponto do medo é a coragem. Nós estamos morrendo de medo de uma situação. Onde tem medo, tem coragem. Vai buscar os momentos de coragem da sua vida, resgata, traz para dentro, o medo enfraquece. Então, aprender a dar voz para os sentimentos, a reconhecer os sentimentos, a transformá-los em guias fazer o movimento de interioridade, resgatar quem a gente é, a nossa essência, a nossa verdade e ouvir o nosso coração. Entender que são os nossos sentimentos que servem como uma bússola, nos dando orientação. E o terceiro aspecto é a conexão, né? Que é o conviver. Se nós somos seres relacionais e sociais, nós nos constituímos nas relações, nós nos constituímos com os relacionamentos, com as pessoas, nos diferentes grupos, na convivência. O mundo está pedindo essa convivência melhor entre as pessoas, o mundo está pedindo mais amor, mais empatia, mais compaixão. E para que isso aconteça, o movimento começa com a gente. Como assim começa com a gente? Né? Eu preciso aprender a me relacionar comigo primeiro. Eu preciso aprender a respeitar a minha potência, a minha fragilidade. Eu preciso aprender a me conhecer. Quando eu faço esse movimento de um convívio comigo mais harmonioso, mais amoroso, mais leve, eu posso ter uma convivência com o outro melhor. E aí eu vou aprendendo a fazer essa dança de estar na vida imprimindo o meu lugar de ser, de sentir e de me conectar, de conviver bem com o outro. E esse processo a gente decide, a gente investe. É moroso? É dolorido? Dá preguiça? Às vezes a gente tem uma super preguiça. Agora vale super a pena. Eu tô nesse processo há muito tempo, eu não paro. Eu sou uma buscadora, eu tô sempre xeretando, buscando, eu quero saber mais, quero me desenvolver mais. Então, assim, isso só traz benefícios para mim, porque eu vou percebendo quantos recursos internos que eu vou desenvolvendo para lidar com adversidades, para lidar com aquilo que eu não controlo, para lidar com o imponderável da vida, para me conhecer melhor, para saber quem sou eu, para entender e assumir a minha humanidade. E aí fica mais leve, fica mais gostoso a gente fazer esse movimento e conexão, né, entre o ser, o sentir e o conviver. Uau, preciso até respirar, acho que é isso que eu queria falar com vocês. Eu engatei uma primeira e fui. Oi, Fran, tudo bem? Tô praticamente acabando. Fran, seja bem-vinda. Eu não sei que horas são, que eu tô falando no celular. É isso, eu não sei se vocês querem comentar. Fran, quer falar alguma coisa? Acabou de chegar, depois vai ficar gravada a live. E acho que é importante, assim, por que eu decidi esse tema? Como eu estou fazendo um curso de inteligência espiritual, competência espiritual, desenvolvimento da competência espiritual, inteligência espiritual, que é uma coisa muito nova e que não está ligado à religião, mas a recursos internos para lidar com os mistérios da vida, né? E o que se fala é exatamente isso. Então, está muito em conexão com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero imprimir, com aquilo que eu quero entregar, né? A importância de poder ser, de poder sentir, para poder conviver melhor com as pessoas. E esse processo começa com a gente. A gente precisa dar o primeiro passo. Quando eu sei de mim, quando eu respeito e valorizo os meus sentimentos, quando eu reconheço e transformo-os em orientadores para a vida, eu tenho uma conexão muito mais forte comigo e imediatamente eu convivo melhor com as outras pessoas. Essa é a chave, né? Ser, sentir e viver. Conviver, Cris, é isso. Ser, sentir e conviver. Esse é o desafio atual. E cada um de nós, se quiser, decide se a gente quer ou não fazer esse movimento. Né? E como que a gente vai fazer esse movimento? Então é disso que eu queria
falar hoje com vocês desse movimento de interiorização mesmo, de investimento para poder ser, para poder sentir e para poder conviver melhor. Essa compreensão de que isso só se dá com a gente mesmo em primeiro lugar, para depois a gente poder dar para as outras pessoas. Não sei se vocês querem comentar, se vocês querem fazer perguntas, se tá claro, se fez sentido. Para vocês. Tem gente entrando agora, olá, não sei quem é, seja muito bem-vinda. Eu praticamente terminei a live com o tema afetos e conexão, mas ela vai ficar gravada. E aí, gente, vocês querem perguntar, falar, comentar? Não? Fez muito sentido, a arte de conviver é complexa, é verdade. Ela é muito complexa e ela precisa que a gente olhe para ela, que a gente invista, se colocando sempre na primeira pessoa, né? Então, conviver bem parte de mim, né? Qualquer convivência, de qualquer ordem, qualquer relacionamento é minha responsabilidade. Quero mais live. Oba, vou fazer, Cris. É a primeira vez que eu faço live de sábado, eu sempre faço live à noite. E hoje eu resolvi fazer até para testar, para ver como é que era. Quarta-feira à noite vai ter outra live às 19h30. Até porque eu vou abrir um grupo bem pequeno, que é para trabalhar afetos, conexão, né? A conexão com você mesmo a partir do sentir. Então eu vou falar, vou tirar dúvidas, vou apresentar. Então na quarta-feira vai ser um outro tema, mas com a base esse tripé do ser, sentir e conviver. Eu pensei, mas eu pretendo abrir uma caixinha aqui no Instagram do Caminhos do Coração, vocês respondam, participem, se interessarem. Qual o melhor tema para desenvolver se tratando de afetos e conexão, né? Uma coisa que eu pensei é a diferença entre pertencer e caber. O que eu tenho percebido nas relações pertencer a um grupo, pertencer a uma relação é diferente de caber. Quem pertence a um grupo pode ser com a sua verdade. Quem cabe em um grupo está sendo moldado, está perdendo a sua verdade, a sua inteireza. E eu quero trabalhar um pouco essa diferença. Foi uma ideia. Outra ideia que eu pensei é como é que a gente cinde com o coração, como é que o cotidiano faz isso com a gente, como é que a gente retoma, é um outro tema que eu gosto muito de falar, enfim. Eu vou colocar uns 3 ou 4 temas na caixinha, amanhã eu vou fazer isso, e quem estiver aí acompanhando Caminhos do Coração e se interessar, quarta-feira, 19h30, outra live, vamos ver como é que ela vai ser, e eu vou abrir a caixinha, e o tema mais votado vai ser o tema que eu vou falar na quarta-feira. Tá bom, Cris? Vai ser muito legal te ver por aqui. Obrigada. Espero que tenha dado aí algum movimento. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, quer perguntar. Não? Quem chegou depois, se quiser, assiste a live, vai ficar gravada. Nenhuma pergunta? Tudo certo? Não? Então, eu vou encerrar. Gratidão para quem esteve aqui. Gratidão para as pessoas que eu conheço, já vi, né? E foi a primeira vez que entrou. Cris, primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vinda. Espero mesmo que você venha outras vezes. E todos os outros que estiveram aqui. Eu espero e desejo que em alguma medida, alguma coisinha que eu tenha dito tenha provocado aí uma reflexão, um movimento interno. E se esse é um tema que te interessa, se você deseja se reconectar com você, com a sua verdade, e que o viés seja o sentimento, vem pra live quarta-feira que eu vou continuar falando de afetos e conexão
com outro tema, mas o pano de fundo serão sempre esses, que é o tema do meu trabalho. Ó, um beijo para vocês, um ótimo final de semana. Beijo para todos, um bom final de semana e super obrigada. Tchau, pessoal!